E as cassações de mandatos, Meri? Fala assim, no primeiro momento, falando de 64, digamos, mandatos foram cassados, né? Fala um pouquinho, dentro daqui do Rio Grande do Norte, como é que isso aconteceu? O mandato de vários deputados estaduais, né, que eram porta-vozes do movimento popular, como Floriano Bezerra de Araújo, como o líder ferroviário, né, de Mossoró, né, que eu não estou recordando o nome dele, peço até ajuda aqui a Roberto, né, que foi cassado. Aldo Tinoco? Aldo da Fonseca Tinoco, né, que foi um líder nacionalista. Porque, se tivesse mandato, se tivesse mandato que fosse uma voz a serviço das ansiedades populares, né? O temário da reforma agrária. Luiz Maranhão é suplente, né? Luiz Maranhão, exatamente. O PTN era uma coligação de partidos, né? Imediata, até porque Luiz Maranhão tinha uma antecedência de luta e uma história de luta desde 35, que era muito jovem, depois desde 52 e variadas prisões por ser muito perseguido, por ter sido um homem de uma estatura moral e uma estatura política, de uma imponência que é imorredora na memória política e história. Então era esse o critério. Na Câmara Municipal, eu me lembro muito bem que ao chegar em Natal, tinha sido cassado o mandato de João Ferreira de Macedo Sobrinho. Era do antigo PTB, mas não podia ser candidato pelo PCB, era do PCB. O guarda-chuva era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, no qual se elegia. Foi meu companheiro de prisão logo em seguida, né, cassado o mandato. Ele era primeiro suplente e assumiu. E assim vários outros companheiros, né? Vários outros companheiros. Dentro da Assembleia eram essas as cassações, né? E não se abordava temas mais nem de protesto. Houve alguns deputados que logo em seguida, né, defenderam a abertura, mas com muita luta, né? E esse tema não era um tema, vamos dizer, não de agrado, não era de agrado e nem era de relevância, porque a imprensa rio-grandense do Norte, através do Diário de Natal, o Diário de Natal era um porta-voz do poder político, né, da época, né, o Diário de Natal, sob a direção de Luiz Maria Alves. Então não havia órgãos de posições equilibradas, nem de posição de negação à violência. Era política de terra arrasada mesmo, passar por cima. Né? Um estado realmente de terror, um estado de medo, né? Porque qualquer delação iria para as comissões gerais de investigações, para as comissões dentro das repartições e geravam inquéritos. Inquéritos que depois não iam prosseguir, porque não tinham substância jurídica, nem substância verdadeira. Esse era o quadro, né? Meri, com relação à repressão dos sindicatos, como você viu esse movimento acontecer? Os sindicatos foram varridos da vida política especialmente o Sindicato da Construção Civil no Rio Grande do Norte. Os sindicatos mais ativos, mais combatentes, né, eram realmente, se transformou em nomear naquela época, vamos dizer, interventores do golpe. Pessoas que, no caso do Sindicato dos Trabalhadores na indústria do sal, dos trabalhadores no sal, que era o sindicato mais poderoso da área de Macau, que era presidido por Floriano Bezerra de Araújo. Foram designados, a partir daí, os interventores, que eram pessoas que iam administrar com mão de ferro e também com falta de critério diante do poder econômico que Floriano deixou nesses sindicatos e os dirigentes sindicais na época. Foi uma devastação, né, em toda a área sindical. E muita gente presa. Preso por simples delação, né, por simples informação, baseado não só em mentiras, como em raivas pessoais
em antagonismos pessoais, em invejas pessoais, e não em fatos realmente consistentes e verdadeiros. É esse o quadro que eu vi. Os sindicatos rurais e as ligas camponesas, como elas ficaram? Bom, ficaram vamos dizer, na fuga. Desapareceram, os líderes desapareceram. Alguns assassinados, na Paraíba houve muito isso, quando eu passei no 14RI, lá no 14RI, 14 Regimento, 14º Regimento de Infantaria, e em outros locais, quase todos os líderes foram, não só assassinados, e muitos ainda, e alguns ainda não foram apurados, não sabe. Saíram de casa, levados pelas autoridades, porque não havia a legalidade do habeas corpus, não havia a legalidade de dizer o destino para onde foram, então não funcionava o poder legal, era o poder da força, o poder do latifúndio, quem mandava e quem foi agente de toda essa luta política. Então foi uma situação muito difícil, aqui quase todos fugiram, né? Eu tive que me ausentar muito tempo do Rio Grande do Norte, né? Andei por todo o Nordeste e só fui preso em setembro de 65, quer dizer, após o golpe, após um ano mais ou menos após o golpe. Mas o estado de terror permanecia e ao ser preso, eu reencontrei vários companheiros e vem a história que quase todos sabem, está aí nos documentos, né? Aos 22 anos, ou quase 22 anos, eu fui preso, né, na Casa de Detenção do Recife, e passei por vários quartéis, vários locais de repressão. E essa é o resumo, né, dessa parte do protagonismo, né, que eu tive na luta política, né? E a repressão na Prefeitura de Natal, Mary, foi muito em cima dessas questões de educação popular e de pé no chão também, né? A questão da conscientização, né? Fundamentalmente sobre isso. A eliminação dos barracões, né? Dos acampamentos de pé no chão, daquele programa de educação que foi um exemplo para toda a América Latina e um exemplo que gerou depois Paulo Freire e mais outros, né? A campanha de alfabetização, e um exemplo mundial praticamente, histórico, mas para Natal foi a eliminação de todo esse processo de educação popular. Todos os seus dirigentes perseguidos, né? Todos os seus estudantes, a campanha de pé no chão, os técnicos, os estudantes que muito colaboraram, todos foram perseguidos. Quer dizer, foi um corte violento, um corte da atividade da campanha de pé no chão, porque era, vamos dizer, o organismo que representava uma administração voltada para a educação popular e voltada para um projeto de cidadania popular e de liberdade popular. Por exemplo, para ilustrar, o calçamento de Natal se fazia com um processo. A campanha de calçamento, a prefeitura dá a pedra e o proprietário é mão de obra. A prefeitura fornecia pedra e o proprietário de todas as ruas dava a mão de obra, a sua mão de obra. Era uma parceria. E ao terminar, Djalma Maranhão percorria toda Natal para fazer a prestação de contas, né, nas casas, nas ruas que foram pavimentadas. Isso é um exemplo inusitado e um exemplo que ficou para a história de como se faz uma administração voltada para os interesses populares. Era esse o grande pecado, era essa o grande crime que diziam Djalma. Djalma submeteu a vários inquéritos, esses inquéritos foram dirigidos pelas autoridades militares e nada foi apurado, porque não havia desonestidade no erário público. Havia sim prestação de contas totalmente concluídas e uma administração que nada fez de anormal ou de afronta ao erário público. Muita perseguição e demissão, né? De gente assim mesmo. A gente falou até agora no início, né? No decorrer, muita gente foi demitida pelo governo estadual, federal e municipal, né? Muita gente, Simplesmente por ser partidário
e às vezes por ter uma opinião, um lado, ou dizer que essa administração, né, não é obrigada a mentir. Essa administração é uma administração consciente e uma administração que promoveu a revolução em Natal, através da educação, através da aplicação dos recursos públicos e através de ir ao encontro da ansiedade popular, de um governo que representasse a democracia e a consolidação das liberdades. Na universidade, que notícia você tem desse movimento de repressão? A universidade, eu não, ao votar em Natal, não presenciei, mas tem documentos que conta isso, né? Foi uma supressão, suprimir as liberdades democráticas no mesmo estilo de violência, de cassação, de corte às liberdades democráticas de que houve na sociedade potiguar, dentro do âmbito da universidade. E o estímulo, vamos dizer, medíocre, mesquinho da delação a quem não partilhava das mesmas ideias. Porque nós sabemos que a universidade é o centro de efervescência das opiniões, é o centro de cultura, de discutir as coisas. A universidade não é para dizer amém às coisas e nem ser amordaçada. Mas no pensamento, após o golpe, as perseguições foram baseadas nisso, na divergência e na diferença das opiniões. Diferente do Estado de hoje, em pleno governo progressista, que você pode ter as suas opiniões e discutir as opiniões. E onde é o fórum de discutir as opiniões? As universidades, os sindicatos, as organizações sociais, as redes sociais hoje que discutem abertamente as suas opiniões e o debate público.